no direito nós chamamos de adiantar a decisão final, de adiantar o provimento da culpa. Nós criticamos muito a Lava Jato por isso, porque ela usava esse tipo de instrumento. Trazia lá um ou outro indício e falava, esse cara provavelmente é culpado, vamos prender. É como se você quisesse adiantar a pena. Eu queria começar aí falando sobre o Anderson Torres. Ele está nesse momento, pelo que consta, dando na Polícia Federal um depoimento onde ele abriu mão de ficar calado, até onde eu sei. Né? Eles não entraram com um pedido para que ele permanecesse calado. Provavelmente deve falar, deve se defender ali. E você escreveu um artigo criticando o tempo de permanência dele na prisão, né? Por como é que é? Prisão, esqueci agora o termo preventiva. Preventiva, E eu até a gente teve aqui com o Fernando Idel, que dividiu esse artigo contigo. Eu falei, olha, tudo bem, eu entendo que essas prisões elas são de forma algumas exageradas, mas nesse caso ele atentou contra a democracia, ele foi parte de um golpe de Estado. Então eu te pergunto o seguinte, Pedro, em outros países ele não, por ter feito isso, ele também não estaria preso até o momento? O que tem na legislação brasileira aí que impede isso, na tua opinião? Não, primeiro vamos colocar a questão da forma adequada. O problema não é ele ficar ou não preso. O problema é a fundamentação da decisão que determinou a prisão dele. Infelizmente, obviamente, a gente não tem formação jurídica na cidadania. É um assunto considerado secundário até pelas faculdades de humanas, em geral. Você conversa com um cara formado em ciências sociais, tem muito pouca noção do que é o direito. E o direito, hoje em dia, tem correntes teóricas, a de Laval, por exemplo, e Dardot lá na França, que acham que o direito é um dos elementos de comando do capitalismo hoje, um elemento central, deixou de ser mera superestrutura. Quer dizer, é uma linguagem absolutamente relevante para compreender a realidade política, institucional de qualquer estado, qualquer país, qualquer ambiente. Então, o direito tem sua própria lógica e suas próprias fundamentações, né? Numa democracia, é absolutamente relevante se manter a autonomia do direito, ou seja, que ele se realize pelos seus próprios fundamentos e não por raciocínios estratégicos próprios da política, como disputa de poder. O direito é a política por razões de justiça e não por disputa de poder, né? Então, você teria que ter uma... Deixa eu desligar aqui, porque ficam ligando, esqueci de desligar. Te assistindo e falou, o Pedro lá, deixa eu ligar para ele. Então, tem que ter uma linguagem própria do direito. E o que o direito diz em relação a uma decisão dessa? A decisão é válida ou não pelos seus fundamentos, ou seja, não é o que... Em geral, tenho recebido críticas aí de alguns juristas progressistas em relação a esse ponto de vista que eu defendi com o Ideu, mas pautado em argumentos que não estão na decisão. Se não está na decisão, não existe. Nós temos que entender isso. Quer dizer, uma decisão que manda prender alguém, suprimir o direito de liberdade, que é algo drástico, violento, é exercício pleno da violência legítima do Estado, né? Essa ordem, a gente vai verificar se ela é válida ou não no direito segundo seus fundamentos. E ele tem dois fundamentos, Alexandre. Dois. Primeiro, ele aponta o que seriam provas do cometimento do crime pelo Anderson. Ora, isso não pode servir de fundamento a uma prisão preventiva. Isso é uma decisão de culpabilidade. Só pode se levar em conta se ele cometeu ou não o crime no fim do processo, né? Com amplo direito de defesa. Ele não pode ter mantido a prisão preventiva exclusivamente por isso.
É óbvio que para se decretar uma preventiva tem que ter indícios, tem que ter materialidade do crime e indícios de autoria, é evidente, né? Então se discute um pouco isso, mas não no sentido que o ministro Alexandre utilizou, de usar as provas como fundamento da decisão de manter preventivamente. Isso no direito nós chamamos de adiantar a decisão final, de adiantar o provimento da culpa. Nós criticamos muito a Lava Jato por isso, porque ela usava esse tipo de instrumento. Trazia lá um ou outro indício, falava, esse cara provavelmente é culpado, vamos prender. É como se você quisesse adiantar a pena. Em vez de esperar o devido processo, direito à ampla defesa, sem o cara ter se defendido, você já prende. Isso é medieval. Isso é medieval, né? A prisão preventiva não serve, não deve servir para isso, né? E o segundo argumento também é muito ruim, Renato. Diz que mantém a prisão preventiva por conta dele não ter entregue a tempo a senha do seu celular. Ou seja, dele não ter produzido prova contra ele mesmo. Isso é motivo para prender o sujeito. A condição é clara. Ninguém pode ser condenado ou preso em razão de produzir prova, de não produzir prova contra si mesmo. Todo mundo tem direito a não produzir prova contra si, né? É um direito muito civilizado que a nossa Constituição estabeleceu, né? E mais do que isso revela uma forma de processo penal e de investigação em que se quer obter a prova pela pessoa do investigado e não por outros mecanismos de investigação. Obter a prova pela pessoa do investigado começou com a tortura. A tortura é a forma mais clássica de obter prova por meio da pessoa do investigado. Nesse caso, manter ele preso pode significar, como nós defendemos na Lava Jato, pode significar uma tortura psíquica, né? Ou seja, você utiliza da prisão preventiva para ele entregar, né? Sabe-se lá se ele vai entregar a verdade, que é para sair da prisão o sujeito fala o que precisar, né? Mas isso é um mecanismo bárbaro de se obter provas. Não é por aí. Veja, nós vivemos num momento da humanidade, Renato, em que nós somos mais acompanhados que todo mundo na história humana, na história da humanidade no planeta. Nunca o ser humano foi tão acompanhado pelo Estado, por vigilâncias, por 1000 mecanismos, né? Eu estou aqui falando, meu celular está aqui do lado, provavelmente daqui a pouco ele me manda uma propaganda com algo relativo à prisão, uniforme de prisão, qualquer. Quer dizer, porque está ouvindo a conversa. Aí eu vou para o elevador, já estão me filmando. Aí pego o meu carro, saio para a rua, estou me filmando o tempo inteiro. Quer dizer, a nossa intimidade é absolutamente devassada, de uma forma nunca vista na história humana. Ora, tem 1000 mecanismos para o Estado obter prova, sem precisar recorrer a esse tipo de mecanismo medieval. Tanto que é por isso que a nossa Constituição garante que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Posso fazer um parênteses? Só para terminar, e por que a minha crítica a essa fundamentação? Porque isso não vai se aplicar só ao Anderson. Isso cria um modo da jurisdição agir, uma jurisprudência, que se aplica e tem se aplicado à maioria da nossa população pobre que habita as periferias. Nós temos que combater essa jurisprudência, né? Aonde for que ela se apresente. O caso do Anderson é um excelente caso para esse combate, porque ele é público. As pessoas dão espaço de visibilidade, né? E nós demonstramos o quanto esse tipo de situação é perversa. E qual que é meu medo? Amanhã pega o Stedley, do MST. Stedley, entrega você ocupou a fazenda tal aí. Vamos verificar se você comandou, qual o limite da tua participação nesse crime de esbulho processório. Então você me entrega aqui o teu celular com a senha. Ele não entrega, e aí? Vai ser preso? E nós vamos considerar legítimo, porque nós achamos que a do Anderson é... Né? Nós vamos ter legitimado esse tipo de prisão. Não podemos fazer isso, né? Então, a crítica que eu fiz é pautada numa leitura rigorosa da decisão. Não foi feita no chute, não é essas críticas genéricas feitas com base em superficialidades ou generalidades. Não, é uma crítica diretamente feita a uma decisão judicial, que é meu papel como constitucionalista. E vou dizer mais, acho um equívoco os juristas progressistas que insistem em defender qualquer decisão a título
de defesa da democracia. Não é assim que se defende a democracia. E desde o pós-guerra nós podemos afirmar: a democracia constitucional tem mecanismos de resposta a essas situações extraordinárias que não passam pelo estado de exceção, que não passam pela suspensão dos direitos humanos e fundamentais, ou seja, que implicam na observância desses direitos. Ô Pedro, eu queria fazer um parênteses, porque assim, pelo que eu entendi, pelo que você está falando, eu respeito muito a tua opinião, você está questionando o que o Alexandre colocou como fundamento para que ele esteja preso. Aí eu te pergunto, dentre esses fundamentos, não está, então, em nenhum momento citado a tentativa de golpe de Estado? Tá, mas veja, isso é o crime que está sendo apurado, Renato. Sim, ele não pode ser preso. A tentativa de golpe de Estado não ensejaria uma ação legítima do Estado em defesa da democracia? Claro. E nesse caso, a decretação. Vamos tentar entender. A decretação foi correta lá em janeiro, a decretação da preventiva. Mas hoje não está havendo mais aquele movimento, objetivamente. Né? Então, aí é uma discussão, né, Pedro? Não, ali você tinha nessa prisão um mecanismo para impedir a tentativa. Hoje, você tem outros mecanismos. O MP pediu uma série de cautelares em relação a ele que são suficientes, a meu ver, para impedir qualquer cometimento de crime. Veja, ele ficaria em casa com uma tornozeleira eletrônica, sem poder usar computador, sem poder se comunicar com nenhuma pessoa envolvida no assunto. Mas é possível garantir que ele não vai fazer isso? Porque não, se ele fizer, daí seria o motivo. Bolsonaro vocês estão repetindo o discurso da Lava Jato. Isso é que eu discutia com os caras da Lava Jato, tem que sair dessa. Se ele tiver uma cautelar e ele desobedecer, aí é motivo para prendê-lo. Não, mas já desobedeceu. O Flávio Bolsonaro foi tentar visitá-lo na prisão. E eles dois têm relação no mesmo crime. Então, esses são investigados. Não, ele não vai poder. Se o Flávio Bolsonaro... Foi anteontem, uma delegação... Veja, é uma série de cautelares, são ordens do juiz. Ó, você vai ficar em casa com tornozeleira, sem entrar na internet, sem se comunicar com ninguém ouvido no caso. Sem poder sair do país, me entrega o passaporte aqui. O passaporte é entregue para a justiça. O cara não tem como sair legitimamente do país. Né? Agora, se ele resolver arrebentar a tornozeleira eletrônica, entrar em contato com outras pessoas, isso é motivo para daí ele ser preso definitivamente, sim, ser preso daí mostrou que não cumpre. Duvido que ele fizesse isso, ele é formado em direito, ele sabe o risco que correria. Né? Que é o que aconteceu com o Daniel Silveira, né? Ele está preso agora porque ele descumpriu as cautelares. Isso, e descumpriu, está preso. Então, agora, nós não podemos ter essa lógica punitivista, isso vai se voltar contra nós, gente. Nós somos a parte mais fraca do ambiente da política na sociedade. Né? Isso é um argumento político que eu estou usando. No campo do direito não tem cabimento, é medieval isso. Né? O sujeito tem risco de recometer. Qual que é o mecanismo que menos interfere no direito de liberdade dele e que preserva a sociedade dele eventualmente repetir um crime? E veja, nós estamos falando que ele cometeu o crime sem ele ter se defendido ainda, Renato. Ele não se defendeu. Não é civilizado isso aí. Ele não foi pego em flagrante, ele estava fora do país. Tem um decreto do tudo bem, ele na casa dele. Não, tem uma minuta, tem não sei o quê. Tá bom, isso são provas que vão se recolhendo e vão se verificando. Tinha uma minuta de um contrato de compra do apartamento do Guarujá na casa do Lula. E nós demonstramos que aquilo era furado. Então, tem que ir com calma nessas coisas. Nós temos que ir com calma, para a gente não cair em contradição com o que nós ficamos 15 anos defendendo. Nesse caso, Pedro, desculpa, eu acho que aí ensejaria um crime comum no caso do Lula, se fosse o caso. Isso for entendido como prova. Um decreto golpista na casa do ex-ministro da Justiça é uma coisa de outra ordem, sendo que o golpe foi tentado. E há provas hoje contundentes de que em 12 de dezembro... Eu só estou dando como exemplo, eu não estou negando a importância da prova. Eu estou dando como exemplo. Eu estou aqui argumentando contigo para a gente... Não, mas você está argumentando, veja o que você está argumentando, que a pessoa deve ser presa se tiver prova contra ela, independente da defesa dela. Não, eu estou falando o seguinte... Esse documento achado não é prova... Não, eu estou dizendo o seguinte, em caso de golpe de Estado, Pedro, há
acho que a legislação tem que ser mais rígida para esse tipo de pessoas Mas que ela não é. atentam contra Ela a não é. democracia. Você precisa mudar a Constituição. Ah, não. Eu estou dizendo que você está falando, o teu discurso é moral e político, não é jurídico. E aí não, é defesa do Estado de Direito. Também. Não, mas não precisa disso para defender o Estado de Direito. Se você, eu duvido que se você mantiver esse sujeito em casa com tornozeleira eletrônica, sem comunicação, que ele vá romper com as cautelares. Eu duvido. Eu duvido mesmo. Ele não vai romper, ele sabe o que significa. Porque daí ele vai ser preso e vão jogar a chave fora, com razão. Ele vai dar razão a isso. Né? Ele não vai romper as cautelares, ele não vai se arriscar. Né? Ele não pode sair do país. Ele acaba sendo achado, ele é Polícia Federal, eles sabem que acham ele. E vão achar. Né? Então, eu acho que... Vamos pegar o exemplo do Adriano da Nóbrega, que estava envolvido em vários crimes. Ele foi suicidado, como disseram aqui. Você não acha que corre o risco de um cara como Anderson Torres, fora do controle do Estado, poder ser assassinado pela gangue, pela essa organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado, começando em 12 de dezembro, que foi interditado, foi inclusive pela matéria que dá fora, se deve se lembrar na época. Nós demos que o GSI estava envolvido e tudo, houve um recuo, e depois tentou de novo em 8 de janeiro, daquela forma que você viu. Será que ele não seria assassinado? Estou aqui ponderando contigo. Não corre esse risco? Existem outros mecanismos de proteger a pessoa que está sob risco, que não prendê-lo. Senão... Veja, nós estamos criando uma situação em que a gente vai prender qualquer um por qualquer crime. Amanhã eu enquadro uma ação, e é possível fazer isso, uma ação do MST na Lei de Defesa da Democracia, que é o mesmo enquadramento que ele está agora. Como é que faz? Aí vamos ter direito a prender todo mundo? Não, esse teu exemplo é muito bom. Vamos ter calma, é isso que eu falo, temos que ter calma. Os direitos, eles são universais. Não adianta a gente brigar por direitos quando eles se aplicam a quem a gente é simpático e querer suspendê-los a quem a gente é antipático. Isso é fascismo, de outra forma. Isso é o que o extrema-direita propõe. Né? É o que eles propõem. Que nós não tenhamos direitos que eles tenham. Eles querem privilégios, né, no fundo. Né? Então, nós temos que ter essa noção. Ou a gente tem rigor na garantia dos direitos. O direito, como diz o Norberto Bobbio, tem que ser um muro intransponível. Ou você os mantém como um muro intransponível, o único caminho que sobra é a barbárie. É o que a história humana demonstra. E tem mais. Se a gente insistir em usar de mecanismos abusivos contra essa gente, eles vão sair como mártir. Tem um grande pensador no direito, chama Karl Loewenstein, que em 1937, antes das condições rígidas do pós-Segunda Guerra, ele era um dos que defendia a ideia de um estado de exceção para a defesa da democracia, que estava, na época, fustigada pelo fascismo. Né? E ele defendia o que ele chamava de democracia autoritária, uma democracia que suspendesse os direitos daqueles que atacassem. E ele mesmo falava, isso não é forma de solução do problema. Isso é um mecanismo para conter por algum tempo o avanço do fascismo contra a democracia. A solução não é a violência legítima de Estado. Então está se querendo jurisdicionalizar a luta contra o fascismo. A luta contra o fascismo, gente, é nossa, é da sociedade. A gente não pode terceirizar isso para o judiciário, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Criar heróis no judiciário, heróis da luta, o judiciário vai resolver, o Xandão resolve o nosso problema, isso não existe no plano político. É um erro apostar na jurisdicionalização da luta contra o fascismo. É um erro político. Isso não ocorreu no passado, não vai ocorrer atualmente. O judiciário não tem condição de conter um movimento que hoje pega quase metade da sociedade. Se prendeu o Bolsonaro, surge outro. E surge outro com o discurso que o Bolsonaro foi vítima. E acirra, né, dá força para o movimento deles. Né? Nós temos que ter clareza disso. Né? Eu acho que é um perigo a gente não observar direitos humanos e fundamentais na prisão dessa gente. Mais do que nunca, nós precisamos ser rigorosos na aplicação do processo penal. Existem outros fundamentos que o Alexandre poderia ter usado, o ministro Alexandre poderia ter usado? Talvez, mas ele não usou. Quais, Pedro?
Eu acho que existem garantia do processo, você tem outros fundamentos que ele poderia talvez ter usado, né? Mas que ele não usou, não existem esses argumentos. Porque não existe nada que diga respeito ao risco contra as instituições democráticas. Que sim, se demonstrar que há um risco, veja, mas eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo contemporaneidade nesse risco. Tem um monte de gente presa. Aí é uma questão subjetiva, você concorda que é menos objetiva que do direito? Eu, por exemplo, vejo riscos dele solto. Assim, eu vejo. Eu acho que eles estão organizados. Eles, eu, francamente, se for para ter um golpe no Brasil, não é o Anderson estar preso ou solto que vai mudar alguma coisa. Aliás, eu acho que é o contrário. Ele preso, ele vira Marte.